Eu estava em um sono profundo quando fui acordado abruptamente por um som perturbador vindo de fora. Era como se alguém estivesse batendo algo no chão repetidamente, um ritmo constante e insuportável que parecia cortar a quietude da noite. O barulho estava tão próximo e insistente que eu não conseguia voltar a dormir. Tentei ignorar o som, mas a inquietação só aumentava. Com o coração acelerado, me levantei da cama e fui até a janela, tentando descobrir a origem daquele som angustiante. O que eu vi lá fora me fez congelar de terror. Meu vizinho, aquele que sempre parecia tão normal, estava sentado na calçada. A luz fraca da rua iluminava sua figura de forma quase fantasmagórica, e ele parecia estar em um estado completamente alterado. Ele estava batendo uma garrafa de plástico no chão com uma força frenética, quase como se estivesse se entregando a um ritmo hipnótico e desconexo. O movimento era repetitivo e irregular, cada batida ecoando como um martelo na noite silenciosa. O que tornava a cena ainda mais inquietante era a expressão vazia no rosto dele. Seus olhos estavam sem foco, perdidos em algum lugar além da realidade, e sua postura era rígida, quase como se estivesse em transe. O medo me paralisou. O vizinho poderia estar sob efeito de drogas ou, pior ainda, poderia estar armado. Minha mente estava cheia de cenários aterrorizantes. E se ele estivesse fazendo isso por algum motivo sinistro? E se ele se voltasse contra mim ou contra alguém da minha família? Eu me mantive atrás da cortina, observando de forma silenciosa e temerosa, o coração batendo com tanta força que parecia que ia pular para fora do meu peito. A sensação de vulnerabilidade era esmagadora. Eu sabia que não poderia simplesmente sair e confrontá-lo, especialmente se ele estivesse fora de si e potencialmente perigoso. A ideia de que algo podia estar profundamente errado, algo além de uma simples crise noturna, me deixava completamente em estado de alerta. O som continuava, ritmado e incessante, enquanto eu me perguntava o que, exatamente, estava acontecendo com meu vizinho e com a noite que parecia estar se transformando em um pesadelo. Durante o dia, o sol estava brilhando e a luz parecia quase cruel em contraste com o terror da noite anterior. Decidi que precisava saber o que estava acontecendo, então fui até a casa do meu vizinho, me preparando para uma conversa que eu sabia que seria estranha e desconfortável. Quando cheguei lá, encontrei-o no quintal, trabalhando em algo sem muito entusiasmo. Eu me aproximei com uma sensação de nervosismo e lhe perguntei, com um tom o mais casual possível: "Vei, eu estava acordado a noite toda. Vi você na calçada, batendo uma garrafa no chão. O que aconteceu? Você estava bem?" Ele me olhou com uma expressão confusa, como se estivesse tentando recordar algo que estava fora de alcance. "Não me lembro de nada disso", ele disse, sua voz soando sincera, mas com uma pitada de inquietação. "Você deve estar confundido." A resposta dele me fez sentir um frio na espinha. Eu tinha certeza do que tinha visto, e a sensação de que algo não estava certo só aumentava. "Não, eu vi claramente", eu insisti, tentando me manter calmo. "As batidas eram incessantes, e você parecia, e bem, diferente. Veja isso." Eu o levei até a calçada, onde as marcas das batidas ainda eram visíveis. A terra estava amassada e as marcas da garrafa estavam estampadas no chão. Mostrei a ele com detalhes o padrão irregular das marcas, a evidência concreta do que eu tinha presenciado. Seu rosto mudou de expressão à medida que ele examinava o local, sua confusão se transformando em uma expressão de puro choque e medo. Isso é estranho", ele murmurou, olhando para as marcas com uma expressão de pânico crescente. "Eu não me lembro de fazer isso. Não tenho ideia de como isso pode ter acontecido." O terror em seus olhos era visível, e eu senti um aperto no peito. Ele começou a murmurar algo sobre sonambulismo, mencionando que talvez fosse a explicação para seu comportamento. "Vou procurar um médico para ver se é isso", ele disse, tentando se recompor. "Pode ser algum tipo de distúrbio." Eu continuei a observá-lo com uma sensação crescente de desconforto. Embora a ideia de sonambulismo pudesse parecer uma explicação racional, algo em meu íntimo não estava convencido. O comportamento dele, as marcas no chão e a maneira como ele reagiu me davam a sensação de que havia algo mais sinistro acontecendo.
Eu não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais profundo e obscuro escondido por trás daquele evento inexplicável. Enquanto ele se afastava, eu fiquei parado ali, com um sentimento inquietante de que talvez o que eu havia visto fosse apenas a superfície de algo muito mais perturbador e inexplicável. A sensação de que algo estava fora de lugar, algo que não podia ser facilmente explicado, me deixava em um estado de alerta constante. Nos dias que se seguiram ao estranho episódio da noite passada, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava profundamente errado. O comportamento do meu vizinho começou a mudar de maneira perceptível. Ele estava visivelmente mais nervoso e inquieto. Sempre que o encontrava, havia um olhar de evasão em seus olhos, como se estivesse tentando evitar qualquer conversa sobre o incidente perturbador. Eu tentava abordá-lo casualmente, perguntando sobre como estava e se ele tinha conseguido resolver o problema com o médico. Mas ele rapidamente desviava o assunto, sua resposta sempre vaga e apressada. Havia uma sensação de desconforto palpável no ar sempre que tentava discutir o que havia acontecido. Era como se ele estivesse escondendo algo que ele não queria que eu descobrisse. Com o tempo, o desconforto que eu sentia em relação ao meu vizinho só aumentava. Algo na maneira como ele evitava olhar para mim, a forma como seus movimentos se tornaram ainda mais nervosos e hesitantes, parecia confirmar minha suspeita de que havia mais naquele episódio do que ele estava disposto a admitir. Mas o mais perturbador era a mudança na atmosfera ao redor. Havia uma sensação crescente de que o ambiente em torno de nós estava carregado de uma energia negativa, como se o próprio espaço estivesse absorvendo a inquietação e o medo. O ar parecia pesado, e o silêncio às vezes era tão opressor que eu podia sentir meu coração acelerar a cada momento. À noite, quando eu tentava dormir, era impossível não sentir uma tensão constante. O escuro parecia mais profundo, mais ameaçador, e os sons da casa ao lado se tornavam cada vez mais inquietantes. O padrão das batidas da garrafa ainda ecoava na minha mente, e eu me perguntava se havia algo mais sinistro por trás daquele comportamento estranho. Algo que não podia ser facilmente explicado ou compreendido. O medo estava se tornando uma constante na minha vida, e a sensação de desconfiança estava corroendo meu senso de segurança. Eu me perguntava se o vizinho estava realmente lidando com algo inofensivo ou se havia uma força mais obscura e inexplicável em jogo, algo que se escondia nas sombras da noite e nos recessos mais sombrios da mente humana. O sentimento de que algo estava completamente fora de lugar não me deixava em paz, e a atmosfera carregada de tensão parecia estar me consumindo. Nos dias seguintes, a inquietação começou a se infiltrar em minha casa de maneiras que eu não conseguia explicar. Ruídos estranhos se tornaram uma constante. Às vezes, eu ouvia passos suaves e arrastados nos corredores, como se alguém estivesse caminhando, mas ao verificar, não havia ninguém lá. À noite, eu podia ouvir sussurros baixos e distantes, como se conversas fossem carregadas pelo vento, só para desaparecerem assim que eu tentava localizá-las. As coisas começaram a se mover sozinhas também. Eu encontrava objetos fora do lugar, como se tivessem sido rearranjados por mãos invisíveis. Uma noite, enquanto tentava me acalmar após um dia estressante, o livro que estava na mesa de cabeceira se deslocou lentamente até o chão. Não havia uma explicação lógica para isso, o livro não caiu por conta do vento ou de um toque acidental. Foi como se tivesse sido empurrado por uma força invisível e maligna. A atmosfera na casa estava carregada e opressiva. O ar parecia mais denso, e havia uma sensação constante de que algo estava à espreita, esperando para se manifestar. O medo era quase palpável, e a cada ruído inexplicável, eu sentia a tensão aumentar. Meus pesadelos se tornaram mais frequentes e perturbadores, com visões de sombras sinistras e figuras ameaçadoras que pareciam querer se apoderar de mim. Desesperado para encontrar uma explicação, comecei a pesquisar sobre sonambulismo e seus possíveis efeitos. O que eu descobri foi ainda mais perturbador. Além dos comportamentos típicos associados ao sonambulismo, havia relatos de fenômenos paranormais que acompanhavam esses episódios. Histórias de pessoas que experimentaram presenças assustadoras e eventos inexplicáveis enquanto estavam em transe, como se algo além de sua consciência estivesse controlando suas ações. Cada relato parecia alimentar minha crescente sensação de que havia algo sobrenatural envolvido.
Histórias de pessoas que viam figuras sombrias, ouviam vozes que não tinham origem no mundo físico, e sentiam uma presença ameaçadora durante seus episódios de sonambulismo só serviam para intensificar meu medo. O fato de que essas experiências se alinhavam com o comportamento estranho do meu vizinho fazia minha mente girar em um turbilhão de inquietação e desespero. Eu não conseguia mais distinguir se o que estava acontecendo era resultado de minha própria paranoia ou se realmente havia algo maligno e sobrenatural se manifestando. A linha entre o real e o imaginário estava se desfocando, e a sensação de que uma presença obscura estava manipulando a realidade me aterrorizava. Cada sombra, cada ruído, parecia carregar um significado sinistro, e eu me perguntava se eu era o próximo a ser arrastado para o pesadelo que estava se desenrolando. Naquela noite, a sensação de que algo estava prestes a acontecer me deixou completamente em alerta. Eu estava no meu quarto, as luzes apagadas e os sentidos aguçados, tentando encontrar alguma explicação para o caos que vinha me atormentando. Foi quando olhei pela janela que a verdade se revelou de forma aterradora. Meu vizinho estava de volta na calçada, mas desta vez sua presença era ainda mais perturbadora. Seu comportamento era errático e inquietante, muito além do que eu havia visto antes. Ele estava fazendo movimentos repetitivos e desconexos, balançando o corpo e sacudindo a cabeça de forma quase mecânica. Parecia que estava sendo manipulado por uma força invisível, algo que controlava seus movimentos com uma precisão horrível. Cada gesto tinha um padrão quase hipnótico, como se ele estivesse seguindo uma rotina imposta por uma entidade sombria. O terror tomou conta de mim quando percebi que ele estava ciente da minha presença. Seus olhos, que antes estavam vazios e sem expressão, agora fixaram-se em mim com um olhar vazio e apavorado. Havia algo terrível e profundo em seu olhar, uma sensação de que ele estava vendo algo que não deveria, algo que estava além da compreensão humana. O medo em seus olhos parecia refletir o meu próprio terror. Eu senti uma onda de pavor indescritível, um medo tão profundo que parecia cortar através de minha alma. Era como se a presença sombria que estava manipulando meu vizinho também estivesse me observando, me avaliando. A sensação de que essa força malévola estava em controle, que ela estava se manifestando através do vizinho, me deixou paralisado. A ideia de que algo sobrenatural estava por trás de tudo isso me consumia, e o medo era quase insuportável. Desesperado e com o coração acelerado, eu tentei me aproximar da janela, mas algo me impedia de sair. Eu estava em um estado de paranoia, incapaz de discernir se o que estava acontecendo era uma realidade horrível ou um produto da minha mente perturbada. A linha entre o real e o imaginário havia se desfeito completamente, e a sensação de que algo maligno estava manipulando a realidade me deixava à beira do desespero. Eu não tinha respostas, apenas uma sensação constante de inquietação e terror. O vizinho continuava a se contorcer na calçada, sua presença se tornando cada vez mais uma visão de pesadelo. E eu, preso em minha própria casa, com o medo e a paranoia me consumindo, não sabia o que esperar a seguir. A sensação de que algo sobrenatural estava envolvido permanecia, deixando um vazio profundo e aterrorizante que parecia não ter fim. O desconhecido era agora minha única companhia, e a certeza de que algo sinistro estava à espreita me deixava em um estado constante de terror.